arte produzida pela indústria cultural, por vezes, ela não tem as 3 dimensões que ela deveria ter. Ela deveria ser estética, sim, porque é a beleza verdadeira que se busca na arte. Ela deveria ser ética, e aqui é fundamental, ela não deveria banalizar, explorar os objetos de desejo, de necessidade do ser humano. Ela deveria respeitar o espaço, a liberdade e a crítica deste ser humano. E aqui mais uma característica, além de estética e ética, ela deveria ser crítica. Ela deveria promover a criticidade, ela deveria provocar este ser humano a pensar sobre si mesmo, a pensar sobre suas próprias ações, inclusive. Mas, por vezes, a arte disseminada pela indústria cultural, ela explora. Ela banaliza os desejos, os objetos de desejo deste mesmo ser humano. Por exemplo, nós vemos que a arte, quando ela é disseminada, quando ela é colocada e sem uma análise crítica, o que ela faz? Ela cria necessidades no ser humano. Mas são necessidades reais? Não, não são necessidades reais. Necessidades básicas como alimentação, vestuário, habitação. Quais são as necessidades? São supérfluas. É um consumismo exagerado, sem precisar daquilo que eu estou consumindo. Por exemplo, pensem nessa situação. Eu não estou precisando de determinado produto, mas ele me é apresentado com tanta ênfase, ele me é apresentado tão belo, tão esplêndido, tão cintilante. O que acontece? Eu acabo consumindo. Eu não sei se eu estava precisando, mas eu vou comprar, mas eu vou consumir. E com isso o que acontece? A arte da indústria cultural, quando não bem analisada, ela reproduz o que a ideologia dominante quer. Lucro, sempre mais lucro e, por vezes, sem uma análise crítica do ser humano sobre isto que ele está consumindo. Então é um consumo exagerado. Ou então, por exemplo, uma necessidade básica que seria de habitação, de vestuário, muitas vezes acaba sendo apresentado de uma determinada maneira que vai catalogar, etiquetar o ser humano. Se você não vestir determinada marca, você está fora do grupo social. Você não faz parte do grupo social, porque isso está na moda, você não viu? Você não acompanhou qual é a moda do momento? Como é que você não está usando? Como é que você não está se comportando dessa determinada maneira? Vejam, por vezes o ser humano então se deixa levar por esse consumismo exagerado, pelos templos do consumo, que acabam não se tornando por vezes locais de encontro, mas locais para que eu possa consumir sempre mais, e aí banalizamos o ser humano, banalizamos as suas necessidades, os seus objetos de desejo. Diz Nietzsche, por vezes a cultura se torna mercadoria, porque para Nietzsche a arte deveria ter 2 principais momentos, o dionisíaco e o apolíneo. O dionisíaco é o momento da embriaguez, é o momento narcótico, é o momento como se a pessoa se sentisse anestesiada por tudo aquilo que é apresentado. Mas temos também o momento do apolíneo, que daí volta ao equilíbrio, a proporção, a responsabilidade. Mas qual é o momento principal, o apolíneo ou o dionisíaco? Os 2. A arte da indústria cultural, a arte disseminada pelos meios de comunicação, deveria promover o apolíneo e o dionisíaco, de modo que a pessoa pudesse sim se divertir, pudesse sim ter seu momento de lazer, mas ela pudesse sempre manter viva aquela chama da sua racionalidade, a chama da sua crítica, do apolíneo, do equilíbrio, da proporção, da responsabilidade. E aqui eu quero usar um poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Eu, Etiqueta. Nesse poema está muito claro o que Carlos Drummond de Andrade está criticando. Justamente essa verdade do eu, do sujeito, etiquetado, catalogado, um número. Eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma marca, é a marca que eu visto, é a marca que eu uso, eu sou catalogado, eu sou etiquetado. Diz Carlos Drummond de Andrade, eu estou na moda. Eu estou na moda, ainda que para estar na moda, eu tenha que perder minha própria identidade. Por quê? Pensemos nesta frase. Eu estou na moda.
Estou na moda, ainda que para estar na moda eu perca a minha identidade. Porque por vezes eu não penso sobre aquilo que vou consumir. Ou então sequer eu acharia interessante aquela roupa que está na moda e eu não me sinto bem. Mas afinal de contas todo mundo vai me olhar. Eu serei olhada, será que eu estou ou não estou na moda? Então a minha identidade ela acaba morrendo, eu acabo deixando de lado. Porque eu sou aquela determinada etiqueta. Eu sou aquela determinada marca. Eu não sou mais o sujeito tal. Eu sou aquilo que visto por vezes. Então diz Carlos Drummond de Andrade, e para que eu seja justo, eu peço que troquem o meu nome. Eu não mereço mais ser chamado de ser humano, mas de coisa. Eu sou uma coisa, eu sou um objeto. Mas o que significa uma coisa, um objeto? Significa que por vezes, se eu não mantenho a minha análise crítica muito viva, a minha racionalidade muito viva, como nos diziam Adorno, Horkheimer, Habermas, eu me deixo manipular pela indústria cultural. E eu nem percebo que estou me deixando manipular. Eu nem percebo que eu estou consumindo sem necessidade. Eu nem percebo que, em primeiro lugar, está tudo aquilo que a indústria cultural me apresenta, e em segundo lugar é que eu vou desenvolver essa crítica. Ou então eu nem percebo o meu papel, o papel da educação diante disso. Então vejam, é preciso que a nossa racionalidade, a nossa análise crítica se mantenha viva justamente para que eu seja um ser humano. Para que eu seja alguém que tenha uma opinião formada sobre as coisas e alguém que mantenha uma análise crítica. Eu não me deixe manipular, eu não me deixe usar, mas que eu pense sobre tudo aquilo que eu ouço no dia a dia. Imaginem vocês e pensem, reflitam, por quanto tempo passam em contato com a indústria cultural. E por vezes, o que acontece? Aquilo que é trágico, aquilo que é ruim, acaba se tornando rotineiro. Nunca ouviram essa frase? Hoje eu assisti o telejornal. Mas sabe que não teve praticamente emoção. Não teve nenhum acidente, não teve nenhuma tragédia, não teve nenhuma morte, nenhum homicídio. O que acontece? Tanto é apresentado para nós no dia a dia que isso acontece, e é uma informação sobre a outra, e agora é dada uma informação sobre um assassinato e logo depois a felicidade de uma vitória em um jogo ou então em uma vitória no esporte. E aí eu nem tive tempo para digerir, para diluir, para selecionar tudo aquilo que eu vi como tragédia, e eu já tenho algo que é interessante, que é encantador. E aí se torna rotineiro. Tanto que se eu não escuto aquelas notícias que são trágicas, para mim não teve nem gosto nem emoção naquele dia ler o jornal ou assistir aos meios de comunicação. Volto a chamar a atenção. A crítica não está e não é feita sobre os meios de comunicação em si mesmo, mas sobre a responsabilidade que eles têm em disseminar, em transmitir algo que seja ético, crítico, e que não se deixem manipular pelos dominantes, pelas classes dominantes. Esta é a responsabilidade. Os meios de comunicação trabalharem com a verdade das informações, de modo que seja também propício uma análise crítica daquele que acompanha. Então vejam, a indústria cultural em si mesma é uma importante ferramenta que se tem de informação no meio social. Por ela, tantas mentes são influenciadas, mas o que aqui se quer pensar é a responsabilidade que cada um de nós tem diante disso. É pensar que todos os dias, desde que eu acordo, eu começo a ter contato com meios de comunicação. Das mais diferentes maneiras, sem contar a internet que por vezes passa o dia conosco. Agora, pensar qual é o meu papel diante de tudo isso. Em que medida isso está me formando, não é uma semi-formação, mas é uma formação. Em que medida isto está permitindo a minha análise crítica e em que medida eu faço essa análise crítica e em que medida tudo isso veio a favor das relações humanas que eu preciso estabelecer no meio social. Se nós fizermos estas perguntas, estaremos não só aproveitando os meios de comunicação e aquilo que dizem, a informação que transmitem, mas também estaremos trabalhando cada vez mais a nossa responsabilidade.